Vamos dar início aqui a mais um tópico da disciplina Variáveis Complexas, estou chamando aqui unidade 3. Especificamente, vamos tratar das funções elementares. O que são as funções elementares? São essas funções que a gente já conhece desde que começou a estudar funções no ensino médio. Então, as funções polinomiais, que já falamos algumas coisas sobre elas. A função exponencial, função logarítmica, funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, etc. Essas funções básicas que são muito comuns e são chamadas funções elementares. E elas aqui vão ter as suas versões aqui como funções complexas. Muitas propriedades vão ser as mesmas do caso das funções correspondentes, as funções reais correspondentes, mas aqui vai ter também muita novidade que não tem, por exemplo, função exponencial complexa tem, função exponencial real não tem, função logarítmica complexa tem, função logarítmica real não tem, e assim por diante. E a gente vai começar exatamente falando da função exponencial, que é uma espécie de função que vai gerar praticamente todas as outras. Então a gente vai estudar o conceito, as propriedades, e a partir das propriedades, então, a gente vai definir o que é o logaritmo de um número complexo. E eu vou deixar nesse vídeo bastante exemplos, exercícios, muita coisa vai ficar para vocês completarem aqui o livro-texto aqui, no caso, capítulo 3, correspondente a esse assunto. Então, a função exponencial, eu vou usar essa notação, ESP, tá? Isso aqui para indicar a função exponencial. O livro está usando essa notação. Eu vou usar essa notação aqui, ESP de Z. Por enquanto, tá? Vou começar usando essa notação. Mas o livro usa essa. Eu vou evitar usar essa notação por enquanto, porque vai ficar claro mais para frente. A edição antiga desse livro, que é uma edição acho que tem mais de 40 anos, quase uns 50 anos talvez, ela traz essa notação e teve várias edições e a partir de um momento deixou de usar essa notação e passou a usar essa daqui. Mas eu prefiro essa daqui para denotar a função exponencial complexa e depois a gente vai ver a relação com isso daqui. Então, por enquanto, para a gente isso daqui não tem sentido. Ok? Então, a função exponencial complexa é uma função que a notação vai ser essa daqui, ESP, do valor que for entrar aqui, ESP de Z. ESP de Z. O domínio é o conjunto dos complexos, contradomínio também, e associa a cada número complexo um valor ESP de Z, tá? Valor exponencial complexo de Z, que é um número também, em geral, nos complexos. Então, essa função é definida da seguinte forma. Para cada x, você escreve um número complexo x na forma algébrica, x, z igual a x mais yi. Cada número complexo z na forma algébrica. Então, a parte real do número x, a parte imaginária do número x. Então, por definição, a exponencial desse número, quando está na forma algébrica, a exponencial de x mais y, por definição, é e elevado a x cosseno de y vezes i seno de y. Então, esse e elevado a x aí é a função exponencial real. Que a gente já conhece, desde que começa a estudar funções exponenciais. Então, esse é o logaritmo, é a base do logaritmo natural, tem uma aproximação aí 2,71, etc. Tá? Então, isso daqui é exponencial que a gente já está habituado. A coisa nova é isso aqui. Por isso que eu prefiro não usar nesse momento essa notação. Tá? Prefiro, por enquanto, usar essa notação. Então, a coisa nova é isso daqui, ESP de x mais yi. O que já é conhecido, a exponencial de x, que é a exponencial real, estudada aí nos cursos de matemática básica, cálculo, etc. A função cosseno também, função cosseno real, seno real. Então, a exponencial de x mais y, por definição, a exponencial de x cosseno de y mais i seno de y.
Essa não é a única maneira de definir essa função. Existem outras maneiras, tá? De certo sentido, ela é uma definição um pouco... não é tão interessante assim, porque ela já está definindo as coisas do jeito que a gente quer. Então, a definição que vai mais a fundo nos fundamentos aí da matemática envolve outras coisas que a gente não vai falar aqui por enquanto, vai falar mais para frente, que tem a ver com a série de potências e etc. Então, num curso de análise complexa, né, uma disciplina um pouco mais formal, visando a parte analítica mesmo, primeiro você define sequências e séries de números complexos, série de potências, e estuda um monte de coisa, né, convergência, etc. E a partir desse estudo das séries, você define as funções, tá? Mas seria um estudo que não é apropriado para um curso de graduação, como é o curso dessa disciplina. É um curso de nível de graduação, ou pelo menos um curso que não tem um foco tanto nos fundamentos, né, matemáticos. Então, é apropriado definir assim, para esse objetivo, definir essa função complexa dessa maneira. E é assim que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai estudar várias propriedades dessa função. Algumas eu vou provar, a maioria eu não vou provar, porque são bem tranquilas de serem provadas, eu vou deixar como exercício. Então, a primeira propriedade 1, então essa função exponencial, ela é uma função inteira. Então, só lembrando o que significa uma função inteira. Uma função que está definida no corpo dos complexos todo, e ela é analítica, né, nesse conjunto. Ou seja, para cada inteiro, para cada complexo Z, né, cada número complexo Z, existe a derivada, então SP' para denotar a derivada, existe a derivada SP' de Z, e essa derivada vai valer exatamente isso daqui. Então a derivada da exponencial de Z é a própria exponencial de Z. Veja que isso já é uma coisa que já era esperado, porque a gente já sabe que a função exponencial real tem essa propriedade. Então, a derivada em relação a x da função exponencial real, então já se sabe do cálculo, né, que tem essa propriedade. Então, a função exponencial complexa preserva essa propriedade. Então, primeiro, em cada ponto, ela tem uma derivada, e essa derivada é a própria função. Então, é uma função inteira, tá? A derivada dela é a própria função. E como é que a gente vai verificar isso? A gente vai usar as equações de Cauchy-Riemann, as condições de Cauchy-Riemann, para verificar que ela é uma função inteira e essa relação aqui. Bom, a função exponencial, por definição, é elevada a x cosseno y mais, do jeito que está aqui. A exponencial multiplica tudo que está aqui dentro, né, desse parênteses, então só distribuindo vai ficar assim. Exponencial de z, exponencial de x cosseno de y, mais exponencial de x seno de y. Então, a função u, que é a parte real da função exponencial, vai ser essa função, exponencial de x cosseno de y. E a função v, que é a parte imaginária da função exponencial, é essa função, exponencial de x seno de y. Então, para usar as condições de Cauchy-Riemann, eu vou ter que calcular as derivadas parciais de primeira ordem, todas elas, para essas duas funções. Então, derivando aqui facilmente, du dx, exponencial de x cosseno de y, du dy menos exponencial de x seno de y, dv dx, exponencial de x seno de y, e dv dy, exponencial de x cosseno de y. Então, vai valer essas igualdades, você simplesmente olhando, du dx é exponencial cosseno de y, dv dy também, então as duas são iguais. Du dy é menos a exponencial seno de y. E dv dx é a mesma, só que trocando o sinal. Então, é exatamente essa relação aqui. Du dy é menos dv dx. Então, isso aqui são as equações de Cauchy-Riemann, tá? Então, eu preciso das equações de Cauchy-Riemann serem satisfeitas para poder saber se a função é derivável em cada ponto, tá? Então, ou seja, as funções u e v satisfazem as equações de Cauchy-Riemann e satisfaz isso em cada ponto x, y, todos os pontos. E além disso, você só olhando aqui, você já reconhece que essas funções são contínuas. Então, essas derivadas são funções contínuas. Isso aqui é conhecimento acumulado aí ao longo dos cursos de cálculo, que você já reconhece facilmente essas funções como sendo contínuas. Então, elas satisfazem as equações de Cauchy-Riemann e suas derivadas são contínuas.
Então está na situação das condições suficientes de Cauchy-Riemann. Tá? Então satisfaz as condições suficientes, que todas as derivadas são contínuas em todos os pontos do plano, e satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Então essa derivada aqui existe, tá? A derivada da exponencial de z existe em cada ponto, ou seja, essa função é a função inteira. Além disso, a gente sabe também que essa derivada pode ser calculada como a derivada de u em relação a x, mais a derivada de v em relação a y vezes i. Então, simplesmente substituindo, fica isso. E isso é exatamente a exponencial de z. Então, a derivada da exponencial é a própria exponencial. Então, vejam, vocês têm que retornar ao vídeo anterior para relembrar aqui as condições suficientes de Cauchy-Riemann. Satisfazer as equações, né? E as derivadas têm que ser contínuas no caso aqui, vai ser no plano todo. Então, para poder garantir que a derivada existe em cada ponto. Tá? E com isso a gente conclui essa propriedade 1. A propriedade 2, se z é um número real, então a exponencial de z é a exponencial de x real. Então vejam, aqui são duas coisas escritas, mas que coincidem nessa situação. A exponencial de z é essa função nova, isso aqui é a função complexa. E essa exponencial de x é a exponencial que já conhecem, tá? Então, coisas reais, números reais. Tá? Já conhecem o ensino médio, os cursos de cálculo, etc. Então, aqui as duas funções coincidem. Então, quando o número complexo está restrito aos reais, as duas funções coincidem, tá? Então, isso que também deveria se esperar. Quando você restringe, você tem o plano dos complexos, você vai estudar a função só aqui no eixo real, as duas funções têm que coincidir. Então, é exatamente isso que está sendo dito aqui. Ok? Então, por isso também que eu prefiro não usar nesse momento essa notação. Entre várias outras razões, essa é mais uma para usar essa notação, para não ficar uma coisa meio confusa. Bom, a verificação disso aqui é direta, eu não vou nem fazer, só a parte imaginária vale zero, substitui na expressão da definição e fica tranquilo. Cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0, dá isso daqui. Então a prova é direto. Quem quiser escrever, pode escrever. Propriedade 3, fala do módulo. Então, a exponencial é um número complexo. Exponencial é um número complexo. Então, como número complexo tem módulo. Então, o módulo disso daqui. Então, a propriedade 3 diz que o módulo da função complexa é a exponencial real. Tá? Então, o módulo da função exponencial complexa é a exponencial real. Então, a prova também é super tranquila, eu vou deixar como exercício. Então, vocês escrevam aí como exercício. Propriedade 4. Para todo z complexo, a exponencial de z é diferente de zero. Aqui eu também vou deixar como exercício, mas segue direto daqui. Por quê? Porque a exponencial real é sempre positiva. Para a função exponencial real, ela está definida em todo x, número real, e é sempre positiva. Então, essa função aqui nunca dá zero, nem nunca dá um número negativo. Então, o gráfico dela é uma coisa assim. Então, uma coisa que cresce assim. Então, assintoticamente, vai para zero no menos infinito e vai para mais infinito, quando x vai para mais infinito. Ela nem dá zero e nem dá um número negativo. Então, esse módulo é sempre positivo, ele nunca vai dar zero. O módulo de um número só é zero se o número que tiver dentro for zero, se somente se. Com qualquer número complexo, o módulo de z o número é zero, se somente se, o módulo dele é zero. Então, se o módulo do número não é zero, é porque o número não é zero. Então, é isso que acontece aqui. Esse módulo é sempre positivo, em particular é diferente de zero. Então, esse número que está aqui dentro não é zero nunca, tá? Então, é a propriedade 4. Qualquer que seja o número complexo, a exponencial de z é sempre diferente de zero. A exponencial de x também tem essa propriedade. A exponencial de número real também tem essa propriedade, só que ela tem mais. Tá? É positiva. Mas a gente não tem essa noção de número complexo negativo nem número complexo positivo, salvo, obviamente, o caso dos reais. Então, só para escrever, vocês podem escrever a prova, mas é bem direto daqui, segue da propriedade 3. Propriedade 5, para todo z complexo, exponencial do conjugado é o conjugado da exponencial.
Isso aqui também é bem simples, eu vou deixar como exercício, mas é só vocês olharem aqui para a expressão da definição. Quando vocês forem pegar o conjugado de z, vai ficar isso. Então, no x não muda nada e no lugar do y você vai colocar menos y. A função cosseno é uma função par, quer dizer que o cosseno de menos y é o cosseno de y. E a função seno é uma função ímpar, quer dizer que seno de menos y é menos seno de y. Então, a única coisa que muda aqui é esse sinal aqui, que fica menos. Então, isso é essencialmente a prova aqui, que eu estou deixando como exercício. Exponencial de conjugado de z é o conjugado da exponencial de z. Então, escrevam como exercício isso aí, que é bem tranquilo, essa propriedade. A propriedade 6, então, para cada número complexo, a exponencial de menos z é o inverso da exponencial de z, tá? Ou seja, isso aqui por definição, né, isso aqui são duas notações para a mesma coisa, então lembrem-se só disso. Quando z é diferente de zero, quando eu tenho um número z diferente de zero, eu tenho o inverso dele. Então isso aqui são duas notações para a mesma coisa. Z é menos 1 e 1 sobre z. Isso foi falado lá nos primeiros vídeos que a gente estava construindo os números complexos. Então isso aqui é só a notação. O inverso do número, tá? Pode escrever assim ou assim. Então aqui não tem nenhuma propriedade nova não. A propriedade é só estar dizendo que a exponencial de menos z é o inverso da exponencial de z, tá? Então aqui eu também vou deixar como exercício, vocês vão pegar direto da definição da função exponencial. Então olhando aqui na expressão, vocês só vão para se vocês têm z como sendo x mais yi, então, menos z vai ser menos x menos yi. Então, vocês vão olhar aqui nessa expressão, trocar x por menos x, y por menos y, usar as propriedades das funções cosseno e seno e pronto, tá resolvido. Então, isso aqui também é tranquilo, vocês escrevam a demonstração como um exercício, não tem nada de muito interessante aqui. Propriedade 7 é uma propriedade da exponencial também conhecida. Vocês sabem, exponencial de x, exponencial de a mais b, exponencial de a vezes a exponencial de b. Ou se for uma soma qualquer, né? A regra é sempre essa. A exponencial da soma é o produto das exponenciais. Então, essa propriedadezinha aqui. Agora, válida para dois números complexos. A exponencial de z mais w, a exponencial de v vezes a exponencial de w. Ok? Eu também não vou provar isso, a prova eu vou deixar como exercício, vocês só vão ter que trabalhar um pouquinho mais aqui, porque vão ter que escrever o número x, a mais b, número z, x mais y, e digamos o número w como sendo a mais bi, usar a definição para soma, a definição para cada uma delas, e usar as propriedades das funções trigonométricas seno e cosseno. Então, seno de uma soma, seno de a mais b, seno de a, cosseno de b, blá, 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 blá. Cosseno também é a mesma coisa, cosseno de a mais b. Tá? Essas propriedades das funções trigonométricas aí que estudado no ensino médio. Aqui, a propriedade, essa outra propriedade, que é no lugar da soma, é a subtração. Exponencial de z é exponencial de z menos w, é exponencial de z dividido pelo exponencial de w. Aqui vocês podem usar essa propriedade, que foi provada, junto com a propriedade 6, porque a exponencial de w é exponencial de menos w. Aí usa essa propriedade aqui e chega juntando essas duas, exponencial da soma junto com a propriedade 6, então chega nessa propriedade aqui, exponencial de uma diferença. Então, sobre essa propriedade da exponencial de uma soma, que é o produto das exponenciais, ela não está restrita a dois números complexos. Vocês podem pegar um número número finito qualquer de números complexos. Então, se eu tenho k números complexos, k variando de 1 até n, então a regra é essa, a exponencial de z1 mais z2 mais reticências mais zn, a exponencial do produto, a exponencial de z1, a exponencial de z2, etc., vezes a exponencial de zn. Então, é a regra da exponencial. A exponencial da soma é o produto das exponenciais. Essa daqui segue por indução finita. É um exercício de indução finita simples e bem tranquilo. A parte menos tranquila, digamos assim, é essa daqui. Mas aqui é só usar, como eu falei, as propriedades de números complexos. Números complexos não, das funções trigonométricas.
Então, escrevam isso como exercício, mas essa parte, essa propriedade aqui especificamente está no livro texto também. Então, caso vocês queiram, podem estudar lá. Eu não vou fazer aqui porque é desnecessário gastar esse tempo para fazer essa propriedade. A propriedade 8, então para cada z complexo e cada número inteiro n, vale isso daqui. Exponencial de z elevado a n é exponencial de n vezes z. Então isso também é uma propriedade famosa da função exponencial. Exponencial de x elevado a n é exponencial de n vezes x. Tá? Então aqui vale a mesma propriedade. Exponencial de z elevado a n é exponencial de n vezes z. Ok? Então essa propriedade 8, quando z, porque aqui ela é válida para todo número inteiro. Quando z é um inteiro maior ou igual a 1, segue direto da propriedade 7. Então, essa propriedade aqui segue direto dessa propriedade. Então, basta pegar a propriedade 7 com z1 igual a z2 igual a etc. zn igual a z. Então, usando essa propriedade aqui, ó, chega direto nisso, fazendo com todos os números iguais a z. O caso z igual a 0 também é direto, que é exponencial de 0, número complexo elevado a 0, por definição é 1. Z elevado a 0, assim como nos reais, qualquer número real elevado a 0 é 1. Então, z elevado a 0, z elevado a 0 é 1. Então, em particular, o exponencial também vai ser 1. Exponencial elevado a 0 também é 1. E aqui, exponencial de 0 vezes z é exponencial de 0. Então, substituindo o 0, exponencial de 0 vai ser 1 também. Então, dá igual. O caso em que n é negativo, n menor ou igual a menos 1, tá? Que aqui é inteiro qualquer, positivo, negativo ou nulo. Então, quando ele é menor que menos 1, então se você pegar menos n, e se eu chamar k igual a menos n, então esse k é um número inteiro positivo, maior ou igual a 1, que o n é negativo. Então, menos n fica positivo. Aí, fazendo isso, eu caio nessa situação, que eu já sei que a propriedade vale, tá? E aí, é isso que está feito aqui, a exponencial de nz é a exponencial de menos kz, porque o k é menos n, então o n é menos k. Aí, eu uso aqui a propriedade 6, tá? Tem um menos aqui, ó. Então, a exponencial de menos kz é a exponencial de k, é inversa aqui, né? Exponencial de kz é elevado a menos 1, ou seja, esse daqui. Aí eu faço aqui agora isso aqui usando esse caso, porque k é positivo, maior ou igual a 1. Então, nessa passagem eu usei o caso em que ele é inteiro positivo, tá? E aí fica só reorganizando isso daqui, vai ficar assim, tá? Menos k, exponencial de menos k, que é n. N é menos k. K é menos n, n é menos k. Então aqui só foi usar também a seguinte propriedade: para todo número não nulo, para todo n, vale isso daqui. O inverso de z elevado a n é z elevado a menos n. Eu acho que isso ficou como exercício em algum vídeo aí para trás, lá no começo dos números complexos. Também no livro também deve estar essa propriedadezinha aqui, e ela foi usada nessa passagem aqui. Deixa eu ver aqui, tá? Daqui para cá, nessa passagem, tá? Então, essa propriedade geral que vale para números complexos, né? Para todo número inteiro, o inverso de z elevado a n é z elevado a menos n. Então, isso é um exercício tranquilo que pode ser feito, mas tá nos vídeos aí lá para o começo da construção dos números complexos, e também no capítulo 1 do livro, provavelmente ele também deixa como exercício provar isso, tá? Mas essa propriedade aqui é importante. Ela foi usada aqui nessa passagem. Você toma, por exemplo, o z como sendo isso daqui, tá? O z como sendo a exponencial. Propriedade 9. A função exponencial é periódica. Então, essa propriedade aqui já é interessante. Propriedade 9, diz que a função exponencial é periódica de período 2π vezes i. Isto é, exponencial de z mais 2π vezes i é exponencial de z para todo z. Ok? Então, isso significa dizer que ela é periódica de período 2π vezes i.
Então, a exponencial real não tem essa propriedade. Exponencial real não é uma função periódica. Agora, a função exponencial complexa é periódica. Periódico, e qual é o período? O período é um número complexo, 2π vezes i. Então, dizer que ela tem esse período significa dizer que vale isso daqui, tá? Então, vamos verificar isso daqui, que na verdade é uma aplicação direta dessa propriedade aqui, ó. Eu vou usar essa propriedade, exponencial de z, e no lugar de w, 2π vezes i. Então, primeiro a gente vai calcular a exponencial de 2π vezes i, simplesmente porque eu vou fazer aqui o w igual a 2π vezes i. Então, usando a definição direta, exponencial de 2π vezes i, a parte real desse número complexo é 0 e a parte imaginária é 2π. Então, exponencial de 0 que é 1, cosseno de 2π que é 1, seno de 2π que é 0. Então, essa conta toda aqui dá 1. Então, exponencial de 2π vezes i vai dar 1. Então, pela propriedade 7 aqui, né, exponencial de uma soma, vai ficar o produto das exponenciais. Então, a exponencial de z mais 2π vezes i, a exponencial de z vezes a exponencial de 2π vezes i. E essa exponencial aqui dá 1. Então, dá só isso daqui, tá? Então, a prova é tranquila também, mas uma coisa mais interessante aqui é esse comentário que eu vou fazer. Então, essa função x mais yi, que é a função exponencial, né? Ela pode ser vista como uma transformação do plano no plano, no R2. A gente vai estudar funções complexas um pouquinho mais para frente, como transformações do plano, transformações que pegam pontos do plano e você aplica a função e leva em pontos do plano. Então, essa função exponencial pode ser vista como uma transformação do plano R2 no plano R2. E essa transformação, ela transforma cada ponto x e y do plano, né, num ponto UV. Então, eu estou vendo a função dessa forma. O UV é U mais VI, tá? Então, ela pega um par x e y e leva no par UV. Então, ela transforma cada ponto x e y do plano em um ponto UV do plano. Só que essas coordenadas U e V são dadas em termos das coordenadas x e y por essas expressões aqui. Então, aqui é a expressão U e aqui é a expressão V. Então, essa função pode ser vista também como uma transformação desse jeito. Essa transformação, ela leva cada reta vertical, y constante, do plano x e y, em um raio do plano V partindo da origem, e ângulo y. Então, quando você faz o y constante aqui na expressão da exponencial, o y aqui está constante, só quem está variando é x. Então, esse ângulo, que é o ângulo que você vai calcular o seno e o cosseno, ele está fixo, ele não muda. Só vai mudar isso daqui, tá? Então, o que acontece aqui? Essa transformação leva cada reta vertical, né, que significa y constante, do plano x e y, um raio no plano V partindo da origem e ângulo y fixado. Por outro lado, ela leva a reta horizontal, x constante, do plano x e y, em uma circunferência com centro na origem do plano V e raio exponencial de x. Então, agora, aqui na expressão, o x está fixado. Então, esse número aqui vai ficar exponencial de x, cosseno de y mais i seno de y. Então, esse número ele não muda, porque o x está fixado. Quem muda é o y. E você mudando o y, né, fazendo de 0 a 2π, por exemplo, você fecha uma volta do círculo. Você pode fazer y qualquer valor, né, na reta. Vai ficar só dando voltas em cima do mesmo círculo aí, esse raio. Então, ó, fazendo aqui esse esboço só para explicar. Então, por exemplo, pegando o eixo x, o eixo y. O eixo y, que significa dizer que x é igual a 0. Então, o x vai estar fixado no 0 e o y está liberado, variando livremente nos valores reais. Então, aqui eu vou fazer, deixa eu escrever aqui a função exponencial, que é exponencial de x, cosseno de y e seno de y. Então, aqui no eixo y, o x vale 0.
Então, exponencial de 0 aqui, que é 1. Então, só fica cosseno de y, seno de y. Então, isso é exatamente, nos complexos, a equação desse círculo aqui, de raio 1 com centro na origem. Então, essa cor vermelha aqui é para indicar isso. O que é esse círculo aqui? Esse círculo é a imagem da transformação, a transformação exponencial. Essa transformação, ela pega o eixo y e transforma nesse círculo. Então, ela dobra esse eixo y e transforma nesse círculo aqui, certo? Vamos pegar, por exemplo, essa reta azul vertical, que é um determinado valor positivo aqui. Por exemplo, poderia ser 1. Então, essa reta azul vertical. Então, a exponencial de x vai ser um número positivo. Então, por exemplo, se o x for 1, então fica o ezinho. E aí, esse valor vai estar fixado. Aí, o y vai estar variando qualquer valor. Então, isso vai dar novamente uma equação de uma circunferência com um raio como sendo esse valor. Se o x for 1, é exponencial, é o ezinho. Então, essa reta aqui, que tem um valor x positivo, vai dar essa reta aqui, esse círculo aqui, ó, que tem um raio maior que 1. Por que maior que 1? Porque o raio 1 é o caso zero. Qualquer valor positivo vai ter um valor maior que 1. Tá? Essa outra reta aqui em preto já é um valor maior que esse. Então, se aqui for 1, por exemplo, aqui for 2, essa circunferência aqui em azul tem raio ezinho, essa circunferência aqui em preto tem raio ezinho ao quadrado. Tá? Então, essa reta aqui é a imagem da transformação, né? Essa reta aqui, ela vai ser transformada pela aplicação aí, pela transformação linear nesse círculo. Agora, essa outra azul aqui, que já é um valor de x negativo, essa outra reta azul negativo. Digamos aqui que eu pegue menos 1, então fica exponencial de menos 1. Exponencial de menos 1 é um número menor que 1. Então, essa reta aqui em azul, ela vai ser transformada nesse círculo aqui, ó, em azul, que está dentro do círculo de raio 1. O círculo de raio 1 está aqui como um referencial. Então, essa reta em azul é o resultado de eu aplicar a transformação aí, a função exponencial, nos pontos dela e vai ser transformado nessa circunferência aqui. E essa reta aqui em preto também, que é um valor negativo aqui, menor que esse, então, por exemplo, se for menos 2, então fica exponencial de menos 2, que é menor que 1, que é menor que também exponencial de menos 1. Então, essa reta vai ser transformada nesse círculozinho aqui que está mais próximo do centro, tá? Da origem. E assim vai. Se você fosse se afastando mais, você ia tendo círculos mais internos aqui, valores negativos. Se fosse se afastando com valores positivos, você ia ter círculos mais externos. Tá? Isso para as retas verticais. Então, é o que eu comentei. Ela leva cada reta... ela leva, eu troquei aqui, ela leva cada reta horizontal, aqui é vertical, troquei aqui, vertical, né, x constante é reta vertical, e y constante, aqui está ao contrário também, y constante, que é a reta horizontal. Ok? Então, x constante são essas retas verticais aqui. O x está um valor constante. Quem está mudando é o y. Essas retas verticais. E y constante são essas retas horizontais. Eu troquei ali na hora. Ok? Então, todas essas retas verticais são transformadas nesses círculos aqui. Uma importante é o eixo y aqui, que vai dar esse círculo, que é o círculo de raio 1. É uma espécie de referencial. Então, agora, se eu pegar aqui o eixo x mesmo, né? Como é o eixo x, que é a reta horizontal, significa y igual a 0. Então, o y vai ser 0 e o x está variando. Qualquer valor real. Então, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, então é exponencial de x. Mas é o próprio eixo x, o eixo horizontal aqui. Então, o eixo horizontal x é transformado nesse eixo horizontal aqui. O zero não pega não, tá? O zero, ele não é atingido aqui por nenhum valor. Por quê? Porque a função exponencial é sempre positiva. Sempre positiva não. Sempre diferente de zero. Função exponencial complexa é sempre diferente de zero. Então, a origem não entra.
Então aqui, os valores de x positivo aqui, os valores de x negativo aqui, tá? Essa outra retazinha aqui, azul, o valor de y é um valor que está aqui, vai ser, digamos aqui, é um π sobre 6, essa altura aqui é π sobre 6, então vai dar esse ângulo aqui, π sobre 6. Então essa reta azul, ela é transformada nesse raio aqui, ó, partindo da origem, sem a origem fazer parte, passa para lá e para cá, outro sentido, tá? E essa reta aqui é transformada nessa outra, tá? Para cá e para cá. E aí eu tenho as negativas, aqui um ângulo negativo, então esse valor aqui, ó, o ângulo negativo, a reta está com a inclinação aqui negativa, tá? E a outra aqui em preto também, inclinação negativa, mais inclinada. E assim vai. Então, se vocês fizessem aqui várias retas, ia ter vários raios aqui. Mas a origem nunca vai ser atingida. Nenhum valor aqui vai dar na origem, porque a exponencial de z é sempre diferente de zero, ok? Então, isso é uma coisa interessante. E esse comportamento aqui também reflete um pouco a propriedade de periodicidade da função. Se você fosse fazer, variando aqui valor de 2π no eixo y, vocês iam ficar sempre voltando para o mesmo lugar, tá? Bom, essa aqui já é uma propriedade bem interessante, né? E essa visualização da função como uma transformação, a gente vai estudar mais detalhadamente funções complexas, como transformações do plano no plano, mas essa daqui é a primeira e com certeza uma das mais importantes. E é um momento interessante para visualizar esse comportamento, também para associar com essa propriedade da periodicidade. Mas cuidado, isso aqui não é o gráfico da função complexa, não digam isso, é funções complexas, né? Salvo, obviamente, quando é função real. Funções complexas você não tem como esboçar gráficos dela, que ficaria um gráfico num espaço de dimensão 4, que a gente não consegue visualizar. Isso aqui não é o gráfico da função complexa, não, é apenas um estudo do que acontece quando eu vejo ela como uma transformação, o que ela faz, né, nessas retas aqui, verticais e horizontais, e o resultado dessa transformação é gerar esses círculos e esses raios aqui, ok? Então, a propriedade 10, então, o conjunto imagem da função exponencial é o conjunto dos complexos, exceto a origem. Então, o domínio é todos os complexos, o contradomínio é os complexos, mas o zero não faz parte da imagem, tá? Ou seja, isso significa dizer o quê? Ou seja, dado qualquer número complexo W não nulo, existe um número complexo Z, tal que W é a imagem desse Z pela função complexa. Tá? Isso significa dizer que o conjunto imagem da função exponencial é o conjunto de todos os complexos não nulos. Então, essa figurinha aqui, vejam que o centro aqui está apagado exatamente para refletir essa propriedade aqui. Ó. Então, aqui, esses raios, nenhum deles eles se aproximam da origem, mas nunca se atingindo a origem. Tá? Que é essa propriedade aqui. Bom, essa aqui talvez seja a propriedade que eu acho mais importante. E vamos provar isso, e na verdade a gente vai resolver uma equação, porque isso aqui na verdade é uma equação. Eu pego um W, eu quero achar um Z, saber quem é esse Z, que satisfaz essa relação. Tá? Então é isso que a gente vai fazer, resolver essa equação. Então, sendo W um número complexo não nulo, então a gente pode escrevê-lo na forma polar. Então lembre-se lá para trás, números complexos, forma polar. Todo número complexo não nulo pode ser escrito na forma polar. Isso aqui é o módulo do número, isso aqui é o argumento do número, tá? Onde R é o módulo positivo, né? E θ é o argumento do número complexo W. Então, devemos calcular um Z. Então, vou escrever aqui Z, X, Y, I. Eu preciso calcular quem é esse X e quem é esse Y. Então, eu preciso saber quem é a parte imaginária e a parte real do número complexo Z. Então, devemos calcular um número complexo Z, tal que a exponencial de Z seja W. Então, a gente vai usar a definição. Então, por definição, a exponencial de x mais y,
é a exponencial real de x, cosseno de y, mais i seno de y. Então, aqui é só a definição da função complexa. E o w foi escrito aqui na sua forma polar. Então, eu tenho igualdade desses dois números na forma polar. Esses dois números na forma polar são iguais se somente se os módulos deles são iguais, ou seja, a exponencial de x é r, e os argumentos eles não são iguais. Lembre-se que não é só isso. O argumento aqui, o y é igual ao θ mais múltiplos inteiros de 2π. Então, y é igual a θ mais 2kπ. Então, aquilo que a gente falou lá no começo, que tem o argumento θ, né? O argumento θ, mas você tem voltas no sentido positivo, que é o sentido anti-horário, ou voltas no sentido negativo, que é o sentido horário. Então, esse k aqui, k inteiro positivo, significa volta no sentido positivo, k inteiro negativo, volta no sentido negativo, tá? Então, o argumento y não é apenas o θ, mas é θ mais múltiplos inteiros do θ, θ mais múltiplos inteiros de 2π. Então, aqui, simplesmente, aqui é a exponencial real, então, isso aqui é o logaritmo, o x vai ser, então, o logaritmo de r, então, esse r é um número positivo, esse ln, para a gente, vai ser a notação que a gente vai usar para o logaritmo real que vocês já estão familiarizados, aquele logaritmo da base e, tá? O ln. Então, essa notação aqui é para indicar o logaritmo real. Tá? Então, é isso que eu estou colocando aqui. Então, x é o ln de r, porque só tirar aqui, né, o logaritmo. Então, eu quero calcular x, então x é o ln de r. E o y vai ser só isso daqui. Y é θ mais 2kπ, com k variando nos inteiros. Então, a gente queria calcular esse número e a gente achou. Então, quem é o x? O x é simplesmente o ln do módulo do número w que eu tenho. E quem é o y? O y é isso daqui, é o argumento dele mais múltiplos inteiros de 2kπ. Então, isso aqui é a parte imaginária, tá? A parte real do número é a parte imaginária. Então, isso aqui vezes i. Só que isso vai ser feito para cada número k inteiro, Então, na verdade, a gente tem infinitos valores, tá? Então, o que acontece é que não tem só um número, tá? Não é só um número z que vai satisfazer essa equação, mas infinitos. A menos que você especifique mais alguma coisa, você vai ter infinitos valores. Então, para cada valor de k, a gente tem um z. Então, colocando aqui zk. Então, zk vai ser o quê? Todos eles vão ter a mesma parte real, que é o ln do módulo do número w. O que vai mudar aqui são os argumentos, que é o argumento de w mais 2k vezes π. Esse aqui vai mudar de acordo com k. Então, isso aqui, são todas essas soluções que a gente estava procurando aqui, todos esses números. Então, por exemplo, vamos fazer a prova aqui, dar uma espécie de algoritmo para a gente resolver uma equação desse tipo. Então, por exemplo, vamos resolver essa equação. Então, a exponencial de z é igual a w. Dado um w, calcular o z que satisfaz essa equação. Então, para os casos em que w é 1, o w é menos 1, o w é i e o w é 1 mais i. Então, eu vou fazer só esse caso aqui e os outros vocês fazem como exercício. Então, para w igual a 1, o que o algoritmo diz aqui? O algoritmo diz que eu tenho que escrever o número na forma polar. A forma polar, o w, ele tem módulo 1, tá? E o argumento dele, a gente pode tomar aqui como sendo 0. Tá? Esse θ aqui, a gente pode tomar como sendo 0. Qualquer número real, né? Então, o eixo aqui, o plano complexo, qualquer número real aqui, que está no eixo real, o argumento a gente pode tomar como sendo 0, se for positivo, né? Se for negativo, a gente toma como sendo π, tá? Só o 0 que não tem ângulo bem definido. Então, nesse caso, para w igual a 1, a solução é dada por... A solução é isso daqui. Eu só tenho que calcular o módulo de w e o argumento. Então, ln do módulo de w, o argumento de w, 2kπ vezes i, com k variando nos inteiros. O módulo de w é o módulo de 1, que é 1. E aí, ln de 1, esse ln é o logaritmo natural, que vocês já estão familiarizados com ele. Então, esse logaritmo é 0. Então, essa parte aqui vai dar 0.
E o argumento aqui é 0 também, então só fica 2kπ vezes i. Tá? Então o módulo é 1 e o argumento do 1 aí é 0, tá? Portanto, a gente tem isso daqui, ó, zk, que aqui a gente tem para cada valor de k um valor, mas isso aqui é 0, isso aqui é 0, só fica isso. Então zk é 2k vezes π vezes i, com k variando nos inteiros. Então a gente resolveu essa equação. Resolver uma equação desse tipo é achar todos os valores. Não é achar um valor só não, a menos que só tenha um valor. Ou nenhum, pode acontecer. Mas aqui vão ter infinitos valores. Então a gente resolveu a equação. Aqui tem que escrever todo o k inteiro, porque tem infinitos valores. Para cada valor de k, um valor correspondente. Então, por exemplo, quando o k for menos 2, eu tenho esse valor aqui, ó, menos 4π vezes i. Quando o k for menos 1, eu tenho esse valor aqui, menos 2π vezes i. Quando o k for 0, é o 0. Quando o k for 1, 2π vezes i. Quando o k for 2, 4π vezes i. E assim vai, o k vai andar nos inteiros e vai aqui para frente também. E nos valores negativos também. Então tem infinitos valores, ok? Então aqui foi resolvido nesse caso, aí vocês vão resolver também nesses outros 3 casos. Vocês têm que encontrar só o módulo de cada um desses números e o argumento também, para poder usar essa relação aqui e achar. Mas cuidado que tem que colocar aqui variando com o k nos inteiros, tá? Então tem que resolver com cuidado esse exercício, para não esquecer do k, que é muito comum os estudantes esquecerem disso daqui. Então é importante tentar resolver esse exercício aí antes de estudar o próximo vídeo. E aí, ó, isso daqui, essa propriedade, por que eu acho ela a mais importante? A propriedade 10. Porque a partir dela a gente pode definir o logaritmo de um número complexo, o logaritmo complexo, simplesmente, vou chamar aqui. Então essa definição é a definição de logaritmo complexo. Então, dado um z, um número complexo não nulo, então isso aqui é importante, a gente só vai poder falar de logaritmo complexo em números não nulos, números complexos não nulos. Então, dado o número complexo z não nulo, o logaritmo complexo de z, ou se quiser falar simplesmente o logaritmo de z, já que do contexto está se falando de números complexos, então o logaritmo de z é a coleção de todos os valores, tá? A coleção de todos os valores de w que satisfazem essa equação. Então vejam, quando a gente demonstrou essa propriedade 10, o que a gente fez foi resolver essa equação. Eu estou dizendo que o logaritmo é o conjunto de todos os valores que satisfazem a equação. Só trocando aqui, né? Z e W foi trocado aqui de posição. Mas é a mesma coisa. E vejam que a gente não obteve só um valor, a gente obteve uma coleção de valores, infinitos valores, porque varia de acordo com o K. Aconteceu especificamente nesse exemplo aqui, ó. Não é apenas um valor, são infinitos valores, é uma coleção de valores. Aqui, por exemplo, especificando alguns. Então, isso daqui, ó, é isso que eu estou dizendo, a coleção de todos os valores que satisfazem essa equação. Então, na prática, o que a gente fez aqui quando provou essa propriedade 10 foi exatamente achar o logaritmo de W. Então, isso daqui significa dizer que Z é o logaritmo de W. Agora, percebam uma coisa, a diferença entre o logaritmo real e o logaritmo complexo, tá? Logaritmo real é um valor único, logaritmo complexo são infinitos valores, ok? Então, por isso que aparece aqui esse nome coleção, a coleção de todos os valores W que satisfazem essa equação. A notação para logaritmo vai ser a de log mesmo. Então, dizer que W é o log de Z significa dizer que a exponencial de Z é igual a W. Então, na prática, quando você vai calcular o logaritmo de um número complexo, você está resolvendo essa equação. Do jeito que se faz com números reais mesmo. Então, quando você quer, primeiro, se eu quero calcular log de um número x, primeira coisa, esse x só pode ser positivo nos reais. Os complexos não. Pode ser qualquer número complexo exceto 0. Tá? Quando eu quero calcular esse logaritmo, se y é o logaritmo de x, isso aqui significa dizer que a exponencial de y é x.
Então, calcular isso é a mesma coisa que resolver essa equação. Então, na verdade, não diz muita coisa. Então, aqui é a mesma coisa. Calcular o log de z significa resolver essa equação. E resolver essa equação foi o que a gente fez quando provou a propriedade. Aí, se resolveu essa equação, está aqui, ó. Devemos calcular o x que satisfaz a equação. E também foi o que a gente fez aqui quando eu resolvi esse exemplo. Foi exatamente o que foi feito aqui. Aí achamos infinitos valores. Então, a notação de logaritmo, dizer que logaritmo é w, significa dizer que a exponencial de z é w, tá? E pelo teorema, pela propriedade que a gente provou, a propriedade 10, a gente tem uma fórmula para isso, tá aqui, ó. Então, simplesmente, eu vou dizer aqui como um teorema, que não precisa nem provar. Então, o teorema diz o seguinte: quem é o log de z? Quem é o log de z? O log de z é o ln do módulo de z, mais o argumento de z mais 2kπ vezes i, um k variando inteiro. Então, o log de z, o logaritmo complexo, é um número complexo cuja parte real é o ln do módulo de z, cuja parte imaginária é o argumento de z mais 2kπ, então, vezes i aqui. Então, o único detalhe é que a parte imaginária varia de acordo com o k, a parte real não. Então, cuidado também, esse log aqui é a notação que eu vou usar para logaritmo complexo. E esse ln é a notação para logaritmo real, tá? O ln na base e, aqui, estudado aí nos cursos de cálculo, por exemplo. Então, essa fórmula aqui, ó, é a fórmula que dá para como calcular o logaritmo de qualquer número complexo não nulo. Então, ela não precisa ser provada, porque, na verdade, já foi feita aqui, na prova da propriedade, ela já automaticamente saiu. Só está sendo concluído aqui. Então, simplesmente, eu tenho que fazer isso daqui na hora de calcular um logaritmo. Então, eu vou deixar como exemplo aqui, esses exemplos, na verdade, são exercícios, vocês calcularem o ln de menos 1, o ln de 1, o ln não, o logaritmo complexo de menos 1, vejam, no ensino médio e no cálculo, vocês calcular logaritmo de número complexo não existe, tá? Só existe logaritmo de números positivos. Não existe logaritmo de número negativo. Isso daqui não existe no ensino médio e nos cursos de cálculo. Agora aqui a gente está falando do logaritmo complexo, não é simplesmente o logaritmo, mesmo que vocês estudaram no ensino médio e nos cálculos, nos cursos de cálculo. Então aqui, ó, logaritmo de menos 1, vocês vão entender como sendo o logaritmo complexo, que é esse daqui, essa definição. Então, como é que vocês vão calcular esse log de menos 1? Vocês vão usar essa relação aqui, com o z sendo menos 1. Então, o módulo de menos 1, que vai ser 1, e o argumento de menos 1, que vai ser π. Aí, resolve isso daqui. O logaritmo de i, logaritmo complexo, do número complexo i, a unidade imaginária, e depois esses outros exemplos, que são números complexos também. Aqui está repetido. Está repetido aqui. D. Tá? Então, só para praticar isso daqui, essencialmente vocês vão ter só que calcular o módulo de cada um desses números complexos e o argumento de cada um deles complexos e escrever essa fórmula. Então, não tem nenhum mistério. Só não esqueçam de colocar a variação aqui, o k variando nos inteiros. Então, senão você coloca só um valor. Aí não é só um valor, são infinitos valores. E aí, relacionado a esse tipo de exercício também, eu digo para vocês, peço para vocês aqui resolverem essas equações. Resolver essa equação aqui. Então, aqui é a equação envolvendo a função exponencial complexa, né, e também a função logarítmica. Então, resolver essa equação, quer dizer, achar o valor de z complexo que satisfaz essa equação. Agora, cuidado, pode ter infinitos valores. Pode ter só um valor, pode não ter nenhum valor, pode ter infinitos valores. Então, quando a gente fala resolva a equação, é encontrar todas as soluções. Se tiver só uma, você explicita. Se não tiver nenhuma, você justifica que não tem nenhuma. Se tiver mais de uma, você também justifica. Tem quantas soluções tem? Tem
uma, duas, três, quando infinitas. Então, resolver essa equação aqui nos complexos e achar todos os valores de z que satisfazem isso. E a mesma coisa aqui em cada uma das outras, achar todos os valores de números complexos z que satisfazem essa equação, essa daqui e essa daqui, tá? Então, esses exercícios é simplesmente para praticar tudo isso daqui e também para preparar para o próximo vídeo, que no próximo vídeo eu vou estudar a função logarítmica. Então aqui eu estou só falando do logaritmo de um número complexo. Estou pedindo para vocês calcularem logaritmos de determinados números complexos, que também vai envolver alguns logaritmos. Mas no próximo vídeo a gente vai focar na função logarítmica complexa. Então, que é uma função extremamente interessante e que aparece muita coisa que não se encontra no caso das funções reais. Então, esse vai ser o foco do próximo vídeo, o estudo das funções, da função logarítmica complexa, que é outra função elementar. Então, a gente está estudando as funções elementares. Qual foi a primeira função elementar aqui desse vídeo? A função exponencial complexa. No próximo vídeo vamos estudar a função logarítmica complexa, que é outra função elementar. Depois as trigonométricas e etc. E já temos as funções polinomiais, as funções racionais, já estamos familiarizados com elas. Então estudamos a função exponencial complexa, algumas das suas propriedades, e aí dessas propriedades a gente conclui aqui com a definição de logaritmo complexo, e aí eu deixei alguns exemplos de exercícios para vocês praticarem. Complementem o estudo desse vídeo com o estudo do capítulo 3 do livro, onde vocês vão encontrar outros exemplos e muitos exercícios também para praticar esses conceitos aqui. Então, por enquanto é só. Até o próximo vídeo e tchau.